a formação das frases na língua inglesa, né, ela é um assunto importante e, a princípio, né, você precisa entender que elas são formadas de diferentes tipos de palavras. E cada palavra ela tem uma função específica. Essas palavras elas são os substantivos, né, os pronomes, os verbos, os adjetivos, os advérbios, as preposições, os artigos e as conjunções. Cada tópico desse é explicado em uma videoaula separada. É uma videoaula para cada tópico. Bem, nesse tópico nós vamos estudar os tipos de frase. A frase simples, ela também é conhecida como oração independente ou oração principal. E como é que ela é formada? S mais V, né, que significa o sujeito mais o verbo. Então, existe essa organização na língua inglesa, né, em relação à língua portuguesa. A língua inglesa, a maioria das frases, elas seguem essa ordem aqui, né, sujeito e depois, em seguida, o verbo. Obviamente, algumas vão vir numa ordem invertida, principalmente se for uma letra de música, se for um poema, né, dependendo do texto, mas a grande maioria tem essa formação. Essa, né, é a estrutura básica da frase simples. E aqui nós temos o exemplo, né? The sun goes down. O sol se põe, né? Então, nós temos como sujeito o sol, né? The sun. E nós temos como verbo goes down, né? Se põe, que é até um verbo frasal, que nós temos também uma videoaula só explicando sobre esse assunto. Então, você vê, né, que a estrutura das frases, né, elas são compostas, né, de maneiras diferentes. Aqui nós vimos os exemplos mais simples, né, mas existe também os casos em que nós temos essa formação SVO, que é o sujeito mais o verbo mais o objeto, nessa sequência. E esse objeto ele também pode ser um complemento do sujeito, que no caso a sigla é o SVC, né? Sujeito, verbo, pode ser um complemento de sujeito, ou um complemento verbal, ou outro tipo de complemento. Então, vamos ver um exemplo, né, dessa formação aqui, em que ele traz não apenas o sujeito e o verbo, mas ele traz também um objeto ou complemento. Aí nós temos como esse exemplo, né, essa frase, He gave the box to the woman. Então, aqui nós temos o sujeito que é a terceira pessoa do singular, he. Nós temos o verbo, né, que é o gave, está no passado. Nós temos como objeto direto the box e indireto to the woman. Então, quem dá algo para alguém, né? Então, ele dá o que é esse algo? É a caixa, the box. Então, ele é o objeto direto. Está aqui a pergunta, o quê? E o objeto direto, para quem? Né? To the woman, para a mulher. Então, nós vemos aqui, né, que essa frase ela já veio com 2 complementos. Outro exemplo, my students are friendly. Meus alunos são amigáveis. Então, aqui nós temos o sujeito my students, meus alunos, que ele também pode ser substituído pelo pronome they, que é a terceira pessoa do singular, eles, né? Eles ou elas. Nós temos o verbo are, que é o verbo to be, né? Conhecido verbo to be que você estuda lá no tempo do colégio, né? Que significa ser ou estar. E aqui ele está no plural, né? Porque o sujeito está no plural, students, alunos. Se fosse só student, né? No singular seria is, né? Mas como é no plural, é are. Então, o verbo are, verbo to be, e o complemento do sujeito, friendly, amigáveis. Então, aí nós já vimos outro exemplo, né? Em que a frase ela não é, no seu exemplo, né, mais básico, apenas sujeito e verbo, mas que ela tem complementos. Então, vamos ver agora um exemplo em que ela vem na ordem indireta. Como eu falei lá no início da aula, né? A grande maioria vem na ordem direta, sujeito, verbo e complemento. Mas às vezes ela pode vir na ordem indireta. At noon during the summer,
my grandma wants barbecue for lunch. Ou seja, ao meio-dia durante o verão, a minha avó quer churrasco para o almoço. Então, ela começa com o verbo, ou melhor, com o sujeito? Não. Ela começa com o complemento adverbial. At noon, during the summer. Né? Ao meio-dia durante o verão. Então, não é o sujeito que é posicionado no início da frase. E depois vem, então, o sujeito, my grandma. Né? O sujeito é aquele que pratica a ação. Então, tá aqui, sujeito, my grandma. Ela ficou no meio da frase. O verbo, o antes, que está o verbo. O que é que ela quer? Quem quer alguma coisa, né? Então, o antes, o outro. O que é que ela quer? Ela quer churrasco. Complemento para o almoço. Então, a sigla BBQ, né? A sigla inglesa para barbecue, que pode ser escrita dessas duas formas, né? Mais comum essa daqui, que significa churrasco. Então, quando você vê em outro texto, você já sabe. Então, aqui nós vimos, né, que essa frase ela já veio com dois complementos, um objeto e um complemento, e que ela não veio na ordem direta, né, mas ela veio na ordem indireta. Então, quando existe mais de uma oração independente, uma frase, então nós temos a oração composta, né? E essa oração composta, ela é formada com conjunções. E é isso que nós vamos ver agora. As conjunções for, and, nor, but, or, yet e so. Essas conjunções você vai ver demais, né? É bom você ir logo se acostumando com elas, porque elas estão presentes em textos, né, a todos os momentos, aos montes. São importantíssimas. Então, for, para, and, e, nor, nem, but, mas, or, ou, yet, mas, e so, então. Então, aqui nós temos a frase, um exemplo de uma frase composta. Olha aqui o and, né? Que ele é usado para unir, né, essas duas frases. The sun begins to descend and the temperature goes down. O sol começa a se pôr e a temperatura baixa. Então, nós vimos aí que as duas frases, né, elas foram combinadas pela conjunção. Então, formou o quê? Uma frase composta. Aqui nós temos mais um exemplo. He gave the box to the girl, but she didn't open it. Ele deu a caixa para a garota, mas ela não a abriu. Então, nós temos aqui, né, mais uma vez, uma frase composta. Nós temos dois verbos, ó, o give e o open, né, são duas frases, e elas foram unidas pela conjunção but, né, que são duas frases simples, né, e elas foram unidas pela conjunção but, né, que é uma conjunção que expressa contraste, né? Então, se não tivesse a conjunção, só essa frase, she didn't open it, né? Ela não a abriu. E he gave the box to the girl, né? Ele deu a caixa para a garota. Elas poderiam ser frases independentes, né? Sozinhas. Mas, para formar a frase composta, elas precisam do auxílio da conjunção. Outro exemplo. My grandma wants barbecue, so my grandfather is hosting a cookout. Então, a minha avó, ela quer churrasco, que você já sabe que BBQ, né? Barbecue é churrasco. Então, meu avô está fazendo um churrasco. Então, aqui eu coloquei um sinônimo, né, para a palavra barbecue. Tanto faz usar uma como a outra, né? As duas significam churrasco. Inclusive, ao pé da letra, ela significa cook, cozinhar, out, fora, né? Cozinhar lá fora, né? Churrasco se faz lá fora. Então, memorizando assim, fica mais fácil de você lembrar. Então, aí nós vimos desta feita a conjunção so, né? Que é então. Então, ela foi usada para juntar as duas frases e formar uma frase composta, né? Minha avó quer churrasco, então uma frase. Meu avô está fazendo churrasco, outra frase. Mas eu quero colocar numa frase só, né, formar a frase composta, então eu precisei do auxílio da conjunção.
Alguns casos, né, existem também a opção, se não existir uma conjunção para unir duas frases, pode-se usar o ponto e a vírgula. Olha aqui, pontuação como é importante nesse caso, né? He works downtown in a school. His wife works in an office nearby. Né? Ele trabalha no centro da cidade em uma escola. A esposa dele trabalha, né, em um escritório próximo, nearby. Então, aqui não foi usado nenhuma conjunção, né, mas nós temos uma frase composta porque foi usado, né, o ponto e a vírgula. Mas o mais importante, né, que você deve focalizar mais, né, é essa parte, essas frases, né, os exemplos onde nós temos as conjunções, pois como eu falei, elas caem aos montes nos textos, né, elas são muito importantes, e nós vamos ter um tópico, né, um vídeo, né, só explicando a respeito das conjunções, separadamente, né, em mais detalhes.